E aí passou, você atende agora o jornalista? Aí ele me ligou, pediu desculpa. Eu falei, eu pedi desculpa a ele, porque ele foi sacana comigo e eu fui mal educado com ele. E ele fez então a matéria de que aquela fita perdida de 3 milhões de dólares estava na mão de um cara chamado Edu Hennig, de Vitória, Espírito Santo. Ele queria, e outra coisa, ele mandou o correspondente de Londres fazer a mesma via sacra que eu fiz de saber onde é que estava a fita, procurou o cara que me trocou a fita. Eu só disse para ele que ele queria que eu dissesse para ele que a fita era única e exclusiva. Eu disse que não. Eu não posso dizer que é única e exclusiva. Eu posso estar com uma cópia, porque eu não dei um único e exclusivo álbum de figurinha dos Beatles para o cara. Porque se eu tivesse o único, eu não trocaria. Então, se ele, é lógico que ele... Claro que ele ia fazer uma cópia aí antes de... a Sônia Antunes, que é essa pessoa do marketing internacional da EMI, naquele momento, me ligou para perguntar, e aí eu falei para ela o seguinte, que ela, não, porque... Eu falei, Sônia, se você quiser, você promove a minha ida para a casa do Paul McCartney. Sou bobo. Eu dou a fita para ele de presente. Dou uma cópia, né? Dou para ele a fita de presente. Né? Aí eu fiquei imaginando, porra, brasileiro entrega a fita que Paul McCartney queria. Já imaginou o lead, porra, né? já tô... Virei o maior bitomaníaco da história do planeta, se isso acontecer. Zerei a vida. Né? Aquela foto de você entregando assim na mão dele. Porra, cara, eu ia virar um astro. Mas isso não aconteceu, não. Mas ela perguntou... mas você nunca... Porque eu falei, entrega... de preferência em Abbey Road, no estúdio Abbey Road. De preferência no estúdio 2. Porque aí é o máximo, né? Porque aí eu vou aproveitar e vou conhecer o estúdio de Abbey Road. Aí ela falou assim, e você? Aí ela veio, e você não conhece aí o estúdio Abbey Road ainda? Lógico que não, Sônia. Quem sou eu para conhecer? Eu não consigo ir ali em Linhares. Você está doido. Não, vamos providenciar. Aí eu começou a puxar o meu saco, no bom sentido, porque eu estava com uma fita de 3 milhões. Você não vai fazer pirata disso? Não, cara, não tem interesse em fazer pirata disso. Isso já tinha rodado pra caramba no seu programa também. Já tinha tocado, quem quisesse gravar, já tinha tocado programa de rádio em Vitória toda hora, entendeu? E aí ela arrumou que eu fosse encontrar Alan Brown, que era o manager do estúdio da EMI, Abbey Road, em Londres, no dia tal, tantas horas, que era o momento que a gente ia passar por Londres para ir para Liverpool para tocar. E eu fui tantas horas e tantos minutos. Esse Alan Brown, para vocês terem uma ideia, ele tem um documentário do Plácido Domingo, Tenor, né? Tenor, que o Paul McCartney mostra para ele o Abbey Road, o estúdio onde os Beatles gravaram, aqui, não sei o quê, jardim aqui, não sei o quê. Quando Paul McCartney encontra com Alan Brown no corredor, o Paul McCartney faz assim para o tal do Alan Brown. Então, por aí... Para você ver o grau de importância do homem, né? Tirei uma fotografia desse cara que eu fui encontrar, Sir Alan Brown. Sir. Aí... Só que quando... Aí, por isso que eu estou dizendo que tem uma amarração, tudo está amarradinho. Quando eu puxei as camisas do Pelé, tinha uma camisa para Sir Alan Brown. Porque eu sabia que eu ia encontrar com ele. Cara, você é danado. Você já produziu a parada. Bem que falaram que você era visionário mesmo. Aí já fui com a camisa... Aí entreguei para ele. Quando ele viu a camisa do Pelé, cara, ele ficou doido. Parecia um camundongo de laboratório numa lata de... Girando de um lado para o outro, né? E aí, quando eu puxei a fotografia do Pelé, o cara quase morreu. E aí eu fui recebido em Abbey Road para conhecer Abbey Road. O que aconteceu nesse dia? Por algum motivo não tinha gravação de ninguém. Era uma manutenção geral, não sei o quê. A BBC de Londres, de língua portuguesa, mandou uma repórter para nos acompanhar, e a gente rodou e virou até matéria da BBC de Londres, o fato daquele cara da fita ter vindo para não sei o quê, estava conhecendo a Abbey Road, não sei o que, tal, e a gente circulou lá, estúdio 1, estúdio 2, estúdio 3, jardim, e até o Alan Brown falou Alan Brown lembrou da seguinte passagem dele com Paul McCartney, que foge um pouquinho da nossa conversa, mas eu acho que vale a pena. Ele disse que assim, nesse lugar que nós estamos, nós estávamos no jardim externo da gravadora, nesse lugar, por aquela porta, eu estava aqui conversando com o George Martin, estou lembrando disso agora, entrou Paul McCartney com o violão embaixo do braço, sentou aqui na frente, aí onde que você está? Aí,
já me arrumei na cadeira. Estou sentado no mesmo lugar de Paul McCartney. E cantou para mim Yesterday. E eu ouvi Yesterday pela primeira vez e ele perguntou, vocês conhecem essa música? Porque eu sonhei com ela e não sei se é plágio, se ela está na minha cabeça. E ele saiu daqui mostrando, e foi a primeira vez que eu ouvi Yesterday, esse Alan Brown falou, e começou a chorar. Aquele senhor começou a chorar emocionado de ter lembrado daquele momento. Parou a gravação da Rádio BBC, entendeu? Então era um cara... Aí olha a sequência dominó. Chega para esse Alan Brown um pedido de orçamento de uma gravação de um disco em homenagem para a Fundação Lady Di, que cuidava das crianças que pisavam nas minas. Né? E aí ele recebeu o orçamento e falou assim, olha, está tudo bem, estou vendo as bandas aqui, mas tem um erro aqui. Alan Brown depois me contou isso. Não tem uma banda da América do Sul? Não pode, tem que ter, tem banda daqui, banda dali, banda daqui, tem que ter uma banda da América do Sul. Eu conheço uma ótima, Clube Big Beatles, ele nunca tinha ouvido a nossa banda. Eu conheço uma ótima. E ele incluiu a gente... No pacotão. No pacotão. E no combo. Na minha casa baixa um fax da EMI, do estúdio, perguntando se no dia tal, tantas horas, tantos mil, com tudo pago. A gente saiu daqui para gravar uma música lá, com tudo pago, em Londres. No mesmo estúdio dos Beatles. Aí, quando eu entrei, cara, a menina da recepção, seu Edu, olha só, o senhor Alan Brown pediu para que, quando terminasse a gravação, quando vocês chegassem, ele avisasse. Aí chegamos, ele entrou no estúdio, é uma honra para os estúdios da EMI receber a banda Clube Big Beatles do Brasil. O cara nunca tinha ouvido a gente. Desceu, acompanhou, e a gente fez... Quando terminou a gravação, eu recebi um recado para passar no escritório dele. E eu fui no escritório dele e ele falou assim para mim, eu sei que você é colecionador de peças dos Beatles e eu tenho um presente para sua coleção. E ele me deu as plantas baixas dos estúdios Abbey Road, originais de 1967. 4 tubões, e me deu de presente. Aí eu falei, por que isso? Eu vou te contar uma história. O Brasil ganhou da Inglaterra na última Copa de 1-0. Tinha ganho no show, no gol maluco do Ronaldinho. De 62. Ah, não, de 2002. Pô, eu lembro desse gol aí. Copa da Coreia do Japão. No Foi dia 2-1 o seguinte, eu vim para cá sem terno. Eu vim com a camisa da seleção brasileira, autografada por Pelé para mim. E eu esfregava aquela camisa na cara de todo mundo aqui. E se alguém duvidasse, eu ia na minha sala e mostrava foto. Rapaz, então te dá essas plantas, isso é pouco para mim.